Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 9. Preocupamo-nos com esforço e justiça. É de manhã cedo e James Nolan está numa reunião. Na verdade, é uma apresentação. Provavelmente uma perda de tempo, mas faz parte das atribuições do cargo. A empresa de itens para a qual trabalha, Itens Estão em Voga, pediu que ele contratasse uma consultoria externa para identificar e atacar deficiências na operação do negócio. Após 6 semanas, James e os colegas executivos de nível médio a sênior estão vendo os resultados. Ou seja, os resultados estão sendo mostrados a eles em várias apresentações de PowerPoint. Gina Williams, a chefe de projeto da consultoria, luta para entrar na sala de reuniões carregando 3 grandes pastas. Ela as deixa cair na mesa com um estrondo. Depois, 4 consultores juniores, 2 assistentes, um técnico e um segurança trazem um equipamento audiovisual, mais pastas, um projetor, resmas de papel, uma garrafa térmica com café e uma bandeja de biscoitos. James acha estranho que não tenham terminado os preparativos antes da reunião, mas açúcar e cafeína são como drogas para ele e o ajudam a não dar a mínima para tudo aquilo, de modo que ele relaxa na cadeira e deixa o tempo correr. A equipe da consultoria se instala. Depois Gina percorre meticulosamente uma eternidade de 64 slides de PowerPoint, detalhando tudo, do momento em que embarcaram nos seus voos 2 meses atrás até todas as reuniões, a papelada, os locais, e outras reuniões, e refeições, e materiais, e aquele bando de setas e acrônimos pipocando nas telas. Fazem um intervalo de 20 minutos, depois alguns slides com as credenciais e algumas fotos da família de Gina, e uns registros de chamadas. Uma apresentação de 5 horas. O último quadro, a conclusão, recomenda: não pergunte o que o seu item pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu item. Todos na sala de reuniões se levantam espontaneamente batendo palmas com muita empolgação. Migalhas dos biscoitos caem no chão. Apertos de mãos calorosos aguardam a porta e os consultores saem e seguem pelo corredor, marchando rumo ao futuro com uma nova sensação de realização e propósito. Mais tarde naquele mesmo dia, James passa pela sala da diretoria e observa seu CEO com prazer assinando um cheque de $725 mil pelo projeto. Considerando todo o trabalho que tiveram, parece ter valido a pena. James deixa o trabalho cedo naquela tarde para fazer uma troca de óleo de $50. Leva o carro à oficina, que está vazia. Os mecânicos interrompem o jogo de cartas e dizem que o serviço ficará pronto em poucas horas. Sentindo-se animado após a conclusão do projeto com a consultoria, James decide fazer a caminhada de pouco mais de 3 quilômetros até sua casa. Infelizmente, na metade do caminho o céu despeja uma chuva inesperada que o deixa encharcado. Ele corre para uma loja de conveniência de se abrigar e percebe o proprietário pegando um porta-guarda-chuvas que estava atrás do balcão. Ele se aproxima para pegar um, mas para quando vê o dono pegando a etiqueta de $5 e rabiscando um novo preço de $10 por cima. O que você está fazendo? O preço é $5. Ponto negativo. Promoção de dias de chuva. Ponto quê? Isso não é promoção nenhuma. É roubo. Você está mais do que convidado a procurar um preço melhor em outra loja. O dono da loja aponta para fora. O aguaceiro vai até onde a vista alcança. Isso é ridículo. Você me conhece. Venho aqui toda hora. Você deveria comprar um guarda-chuva da próxima vez. Às vezes estão em promoção por apenas $5. Após olhar em volta por uns segundos, James murmura algo impublicável, puxa a gola do paletó para cima e corre para fora sem guarda-chuva, dobrando a esquina do prédio, até sua casa. Assim que chega e tira as roupas ensopadas, a chuva para. Outro surto de exclamações impublicáveis antes de disparar semi-nu escada acima. A oficina liga para informar a James que o carro requer mais trabalho do que previram. Vai ter que ficar lá até o dia seguinte. Eles desligam antes que James possa protestar. Frustrado, ele decide sair de novo para dar uma corrida, de modo a eliminar toda aquela ansiedade. Ao voltar, constata que está sem a chave de casa. A mulher dele, Renée,
ainda não voltou de uma viagem de negócios. Os filhos estão nas casas dos amigos, e o vizinho que tem uma chave reserva de James está de férias. E parece que vai começar a chover de novo em breve. Relutante, ele liga para um chaveiro. Depois liga para mais dois. Cada um deles diz que provavelmente custará de $150 a $250 para irem até lá arrombar a fechadura ou substituí-la completamente. Ele esperava um valor menor, mas, ao perceber que todos são os ladrões disfarçados de chaveiros, escolhe o último sujeito. 20 minutos depois, o chaveiro chega, aproxima-se da porta, torce o negócio, sacode um troço, puxa um sei lá o quê. E eis que a porta abre. O sujeito levou 2 minutos. Eles vão até a cozinha beber um copo d'água e o chaveiro anuncia: "Obrigado. São $200. Quê? Disse $200. Levou só 1 minuto. Quer dizer que a sua taxa é de $12.000 por hora? Não sei nada disso, mas você me deve $200. Ou então podemos sair, deixo você preso lá fora de novo e você pode tentar a sorte com outra pessoa. Vai levar cerca de 1 minuto. Pode escolher. Tudo bem." James preenche um cheque e vai para a sala acessar a Netflix e curtir uns poucos minutos sozinho em casa. Renée chega mais tarde naquela noite em ótimo astral. Sua viagem foi um sucesso e ela ficou contente por usar o Kayak, o serviço de pesquisa de passagens aéreas, pela primeira vez e obter o que pareceu uma oferta bem boa. Pegou um Uber do aeroporto, já que o carro estava na oficina. Renée adora o Uber. Os horários dela são imprevisíveis, de modo que o Uber lhe poupa um monte de aborrecimentos tentando achar um táxi ou tendo que pesquisar horários e percursos do transporte público. Alguns dias depois, no auge da empolgação com o Uber, cai uma tempestade de neve na noite em que ela precisa jantar com o cliente. É difícil conseguir um Uber. A corrida normal de $12 até o centro agora custa $40. 40 pratas. Revoltante. Ela chama um serviço de radiotáxi e decide parar de usar o Uber em protesto. Nas semanas seguintes, ela recorre ao seu velho serviço de táxi, pega ônibus, pega o carro emprestado e se vira de outras maneiras. É um estorvo, mas ela não gosta de ser explorada. O que está acontecendo aqui? É assim que a justiça impacta a nossa percepção de valor. A maioria das pessoas com mais de 5 anos entende o conceito de justiça. Nós a reconhecemos instantaneamente quando vemos ou falamos sobre ela, mas não percebemos o grande papel desempenhado pela justiça nas nossas decisões financeiras no dia a dia. O valor que nos é cobrado pelo parecer de um consultor, por um guarda-chuva num dia chuvoso, por uma porta destrancada ou um transporte até a nossa casa não deveria ter nada a ver com considerarmos o preço justo. Mesmo assim, quer compremos algo ou não, a quantia que estamos dispostos a pagar pelas coisas muitas vezes depende, em alto grau, de quão justo, na nossa opinião, o preço parece ser. Ao avaliarem uma transação, os modelos econômicos tradicionais simplesmente comparam o valor ao preço. Gente de verdade, porém, compara o valor ao preço e mais outros elementos para analisar sua justiça. As pessoas podem ficar realmente ressentidas com uma solução econômica eficiente e perfeita quando ela parece injusta. Essa sensação nos afeta mesmo quando uma transação faz sentido, mesmo quando ainda obteríamos um ótimo valor, como pagar mais por um dispositivo que nos permita chegar em casa sem tomar um pingo de chuva. Pela lei básica da oferta e da procura, os guarda-chuvas deveriam custar mais na chuva, mais procura, e corridas de Uber deveriam custar mais em uma tempestade de neve, menor oferta e mais procura, e deveríamos achar perfeitamente normal pagar esses preços maiores. O valor de uma troca de óleo ou de uma porta destrancada não deveria ter nada a ver com a sensação de justiça, mas apenas com a rapidez e a eficiência do serviço. Mesmo assim, nós reclamamos, batemos o pé, bufamos e ameaçamos desistir da transação e ir para casa quando nos é cobrado um preço alto por algo que parece fácil ou leva pouco tempo. Por quê? Porque somos todos um bando de moralistas que acreditam que os preços deveriam ser justos. Recusaremos um bom valor por acreditarmos que é injusto. Punimos a injustiça, e muitas vezes a nós mesmos, no processo, como testemunhamos com James, o nosso executivo de itens que se molhou na chuva. Existe um experimento conhecido que mostra as formas como punimos a injustiça. Chama-se jogo do ultimato.
Embora soe como filme de suspense, não envolve o personagem Jason Bourne. O esquema básico envolve dois participantes, um emissor e um receptor. Os dois protagonistas sentam-se em salas diferentes. Eles não se conhecem e nunca se encontrarão. Podem agir do jeito que quiserem sem medo de retaliação da outra pessoa. O emissor recebe algum dinheiro, digamos, R$ 10. Ele então decide quanto do dinheiro dará ao receptor, conservando o resto consigo. O emissor pode dar qualquer quantia ao receptor: R$ 5, R$ 1, R$ 3,25. Se o receptor aceita a quantia oferecida, os dois recebem a quantia designada, o jogo termina e ambos vão para casa. Se o receptor rejeita a quantia oferecida, nenhum participante recebe coisa alguma e o dinheiro volta para o pesquisador. Nada. Nicas. 0,0. Ambas as partes entendem as regras do jogo, como a quantia de dinheiro em questão e de que forma o dinheiro será dividido ou não. Se pararmos para refletir e usarmos a razão, a lógica, e com frieza, como se fossemos um computador sagaz com a mente do Jason Bourne, concluiremos que o receptor deveria aceitar qualquer quantia do emissor que fosse superior a zero. Até mesmo R$ 1 seria algo que ambos receberiam só por darem as caras para participar do experimento. É dinheiro dado, e qualquer montante deveria ser melhor do que não receber nada. Se o mundo fosse super-racional, o emissor ofereceria R$ 1 e o receptor aceitaria. Fim de jogo. Mas não é isso que as pessoas, gente como a gente, fazem no jogo do ultimato. Os receptores com frequência rejeitam ofertas que consideram injustas. Quando o emissor oferece menos do que 1/3 da quantia total, o receptor quase sempre rejeita a oferta e ambos voltam para casa sem nada. As pessoas chegam a recusar dinheiro fácil a de punir alguém que não conhecem e com quem provavelmente nunca mais lidarão, só por terem recebido uma oferta que consideram injusta. Esses resultados mostram que podemos avaliar um real como menos que zero por causa de nossa sensação de justiça. Pense nas seguintes situações. Se estivéssemos descendo a rua e estranhos estivessem entregando notas de R$ 50, nós as recusaríamos porque eles estavam guardando as notas de R$ 100 para si ou agradeceríamos e nos lembraríamos de descer aquela rua diariamente pelo resto da nossa vida. Se estivéssemos correndo uma maratona e no meio do caminho alguém nos entregasse um copo d'água, nós o rejeitaríamos porque logo do lado havia uma mesa cheia de outros copos d'água que não estávamos obtendo? Não, seria loucura. Por que então, em tantos outros casos, valorizamos a parte meio vazia do copo, a parte que não é justa, a parte que não estamos obtendo? Bem, talvez sejamos malucos. Pesquisadores descobriram que ofertas injustas no jogo do ultimato, como R$ 1 em R$ 10, ativam regiões do cérebro diferentes das justas, como R$ 5 em R$ 10. Pesquisas mostram que, uma vez que as nossas regiões injustas são ativadas, a nossa tendência a rejeitar ofertas injustas aumenta. Em outras palavras, nosso cérebro não gosta da injustiça, e essa versão nos leva a agir de modo a expressarmos o nosso desagrado. Cérebro estúpido e maluco. Podemos não gostar, mas é assim que ele funciona. James rejeitou o preço injusto do guarda-chuva, embora precisasse dele, dispusesse de dinheiro e $10 fosse provavelmente um bom valor naquele momento para que permanecesse seco. Ele não rejeitou o trabalho do chaveiro. Embora tenha expressado claramente a insatisfação e a frustração que sentia, subestimando o rápido acesso que teve à própria casa depois do trabalho do profissional. René deixou de usar o Uber por um tempo após sentir o aumento nos preços relacionados ao clima ruim, embora sob condições meteorológicas normais o valor do serviço permanecesse o mesmo. Brincando com os economistas. A exceção à regra de que rejeitamos ofertas injustas no jogo do ultimato é que os economistas não rejeitam ofertas injustas. Eles reconhecem a resposta racional. Como está claramente uma tentativa passivo-agressiva de demonstrar quão mais espertos os economistas são do que o resto de nós, se chegarmos a jogar o jogo do ultimato com o economista, deveríamos nos sentir livres para ser tão cruéis e injustos como nos der na telha. Afinal, eles foram treinados para ver ofertas baixas como uma resposta racional desejada. Para aqueles que estão prestando atenção,
Sim, James se recusou a gastar $5 extras para permanecer seco no mesmo dia em que não reagiu quando seu CEO pagou $725 mil por uma longa e ineficaz apresentação de PowerPoint. Existe um motivo pelo qual o cérebro de James não percebeu aquelas duas transações como contraditórias. Aguarde, logo chegaremos lá. E se as máquinas de Coca-Cola estivessem equipadas com termômetros e programadas para cobrarem mais caro quanto mais quente ficasse lá fora? Como nos sentiríamos em relação a isso num dia de 35 graus Celsius? Essa foi uma sugestão feita por Douglas Ivester, o principal executivo da Coca-Cola Company, para elevar a receita da empresa. Depois que os consumidores reagiram com indignação e a Pepsi taxou a Coca-Cola de oportunista, Ivester foi forçado a se demitir, embora a empresa jamais chegasse a produzir essa tal máquina. A estratégia de preço de oferta e procura era lógica, talvez até racional, mas as pessoas perceberam a ideia como injusta. Pareceu uma tentativa descarada de extorquir os consumidores e eles se enfureceram. Parece que temos um sinal de desaprovação latente à espreita em todas as nossas transações econômicas. Somos pessoas rabugentas, críticas, rejeitamos bons valores que parecem injustos só de raiva e embusfica de vingança. Quando nossa sensação de justiça é envolvida, não nos importamos se existem razões legítimas para um preço maior. A mão invisível do mercado é Reggie Tata. Em uma pesquisa telefônica nos Estados Unidos, 82% dos entrevistados disseram que era injusto aumentar os preços das pás após uma tempestade de neve, um híbrido dos guarda-chuvas em dias chuvosos e do Uber na neve, para limpar neve acumulada na entrada da casa e na calçada, embora, segundo a regra econômica padrão da oferta e da procura, seja ação e ciente. Legítima e correta se tomar. 2. Em 2011, a Netflix anunciou, numa postagem de blog, que logo mudaria a estrutura de preços oferecida. Os serviços combinados de streaming e aluguel de DVDs, na época custando $9,99 mensais o pacote, seriam cobrados separadamente, cada qual custando $7,99 mensais. Assim, se basicamente os clientes usassem um só serviço, streaming ou aluguel de DVDs, o preço mensal cairia $2. Mas, se usassem ambos, o preço mensal total subiria quase $6. A maioria dos assinantes da Netflix usava apenas um dos serviços, mas qual você acha que foi a reação deles à mudança? Sim, eles detestaram. Não porque o preço fosse pior, na maioria dos casos, era melhor, mas porque parecia injusto. Aqueles clientes fiéis, fãs da Netflix, preferiram gastar seu dinheiro com outras empresas, como os clientes da JCPenney quando daquela derradeira mudança de preços. Asterisco também está em jogo aqui a aversão à perda. Os clientes não queriam abrir mão da opção de utilização de DVDs, ainda que não a usassem. A Netflix perdeu 1 milhão de clientes e o preço de suas ações despencou. Em algumas semanas, seus executivos abandonaram o plano novo. Como as pessoas sentiram que a empresa estava lucrando à custa delas, rejeitaram um serviço que continuava tendo um grande valor para elas, um valor de ao menos $9,99 pelo qual passariam a pagar apenas $7,99. Os clientes da Netflix quiseram punir a injustiça, e estavam dispostos a se prejudicar financeiramente ao fazê-lo. Renunciariam a um serviço maravilhoso que caria $2 mais barato só para punir o aumento imaginário de $6 dos serviços combinados que nem usavam. A experiência de René com o Uber baseia-se em uma história real, como todos os casos aqui discutidos. Em dezembro de 2013, durante uma nevasca na cidade de Nova York, o Uber cobrou preços até 8 vezes acima de sua tarifa normal, uma tarifa que já era superior à dos táxis e radiotáxis. 3 As celebridades foram as mais eloquentes em sua revolta. Elas têm tempo para se revoltar. O Uber respondeu que as tarifas novas eram simplesmente preços dinâmicos, um aumento nas tarifas para atrair mais motoristas às ruas inseguras. Mas aquilo não acalmou as pessoas. Os clientes do Uber normalmente curtem a confiabilidade e disponibilidade dos motoristas do serviço e estão dispostos a pagar um acréscimo por essa disponibilidade. Mas, quando verdadeiras forças de mercado de oferta e procura entram em jogo com toda a força, como em uma nevasca, quando a oferta de motoristas cai e a demanda sobe, elevando assim fortemente os preços, os clientes, do nada, resistem a pagar o acréscimo.
Se não houvesse Uber, não haveria táxis suficientes e os passageiros teriam pouca chance de conseguir um livre ou por perto. O Uber cobra um acréscimo para combater esses desequilíbrios nas situações em que os passageiros precisam de corridas e os motoristas querem oferecê-las. Normalmente estamos dispostos a alterar nossa percepção de preço justo e valor justo, mas só um pouquinho. Nossa exigibilidade tem um ponto de ruptura. Quando um acréscimo é grande, súbito e oportunista, ele nos parece injusto. Só para servir de experimento mental também, imagine que houvesse um serviço de carros diferente chamado Rebu. Ele sempre cobrou 8 vezes mais do que o Uber. Nesse caso, os clientes não se importariam em pagar os preços mais caros do Rebu durante a nevasca. É a tarifa normal do Rebu. Na verdade, poderiam tê-la considerado uma oferta. Foi somente porque o Uber elevou a tarifa exatamente quando as pessoas precisavam mais do transporte que elas acharam aquilo injusto. Se a tarifa do Rebu sempre foi 8 vezes a do Uber, não pareceria injusta durante a nevasca, embora pudesse ter parecido cara demais em todas as outras vezes. Esforço justo. Por que o princípio da justiça altera nossa percepção de valor? Por que desprezamos coisas que julgamos injustas? Por que René abandonou o Uber e por que James enfrentou a chuva? É porque a justiça está profundamente arraigada em nós. E o que nos leva a ver coisas como justas e injustas? Costuma ser o esforço. Avaliar o nível de esforço empregado em algo é um atalho comum que usamos para avaliar a justiça dos preços. Vender guarda-chuvas não fica mais difícil porque está chovendo. Dirigir para o Uber durante uma nevasca pode requerer certo esforço extra, mas não 8 vezes o esforço. Esses aumentos de preço não parecem acompanhar o esforço extra, e, sem qualquer aumento no custo da produção, achamos o aumento do preço injusto. Mas o que James e René não perceberam ao darem ênfase apenas ao esforço, e, portanto, à justiça, foi que o valor do serviço para eles, chegarem em casa com segurança e secos, aumentou por causa da nova circunstância, ainda que o esforço requerido pelo prestador do serviço não tivesse mudado. James não achou que o preço do chaveiro fosse justo porque o serviço foi feito muito rápido. Mas ele preferiria que o chaveiro ficasse enrolando, levasse um longo tempo e simulasse esforço? Bem, talvez. Um chaveiro certa vez contou a Dan que, ao começar sua carreira, levava uma eternidade para abrir uma fechadura e no processo muitas vezes a quebrava, gastando ainda mais tempo e dinheiro para instalar uma nova e concluir o serviço. Ele cobrava pelas peças para substituir a fechadura quebrada, além do preço normal para abrir uma porta trancada. As pessoas de bom grado pagavam tudo aquilo e ainda davam boas gorjetas. Ele observou, porém, que ao se tornar mais experiente e abrir uma fechadura mais rápido, sem quebrar a fechadura velha, e sem a consequente necessidade de consertá-la e cobrar dos clientes as peças extras, os clientes não só não davam gorjeta como também reclamavam do preço cobrado pelo serviço. O quê? Espera pouquinho. Qual é o valor de terem aberto a nossa porta para nós em vez de ficarmos trancados do lado de fora? Essa deveria ser a pergunta. Mas, por ser difícil atribuir um preço a isso, avaliamos qual foi o esforço requerido para destrancar aquela porta. Quando existe uma grande quantidade de esforço, nós nos sentimos bem melhor pagando mais. No entanto, tudo o que deveria importar é o valor daquela porta estar agora aberta para nós. É assim que muitas vezes, ao juntarmos inconscientemente esforço e valor, somos levados a pagar mais pela incompetência. É fácil pagar por um esforço evidente e visível. É mais difícil pagar alguém que é realmente bom no que está fazendo, alguém que realiza o serviço sem esforço porque sua experiência permite que seja eficiente. É difícil pagar mais a pessoa rápida, mais altamente qualificada, simplesmente porque menos esforço é exibido, menos esforço é observado, menos esforço é avaliado. Amir e Dan certa vez eram um estudo perguntando quantas pessoas pagariam por recuperação de dados. 4 Os dois constataram que elas pagariam um pouco mais por uma quantidade maior de dados resgatados, porém mostraram-se mais sensíveis ao número de horas trabalhadas pelo técnico. Quando a recuperação de dados levou apenas uns poucos minutos, a disposição para o pagamento foi baixa, mas, quando levou mais de uma semana para recuperar a mesma quantidade de dados, as pessoas se dispuseram a pagar bem mais. Pense nisto. Estavam dispostas a pagar mais pelo serviço mais lento que daria o mesmo resultado. No fundo, quando valorizamos mais o esforço do que o resultado, estamos pagando pela incompetência.
Embora seja algo de caráter absolutamente racional, nós nos sentimos mais racionais e mais à vontade, pagando pela incompetência. Existe uma lenda de que Pablo Picasso foi abordado no parque por uma mulher que insistiu que ele pintasse um retrato dela. Ele a examinou por um momento, depois, com uma só pincelada, pintou um retrato perfeito. Você captou minha essência com uma só pincelada. Incrível! Quanto lhe devo? $5.000, respondeu Picasso. Que? Mas tudo isso? Como você pode cobrar tanto? Só levou uns poucos segundos. Não, senhora. Levei a vida inteira mais uns poucos segundos. É aqui que a expertise, o conhecimento e a experiência importam, mas estas são exatamente as mesmas coisas que deixamos de valorizar e perdemos de vista quando fazemos julgamentos de valor baseados quase tão somente no esforço. Eis outro cenário. Você já teve um problema persistente no carro, digamos, um ruído ou uma janela emperrada, que o mecânico consertou em poucos minutos com uma simples ferramenta e disse que custaria R$ 180? A maioria das pessoas fica zangada nessas circunstâncias. Agora imagine que o reparo tenha levado 3 horas e custasse R$ 270? Isso pareceria justificar mais o valor? E se levasse 4 dias e custasse R$ 520? O problema não ficou resolvido, de uma forma ou outra, e em apenas uma fração do tempo e do custo, no primeiro caso. Pense num técnico de informática capaz de consertar o servidor mais importante da nossa empresa mudando um arquivo de configuração. A empresa está pagando não só pela simples mudança, um esforço de 5 minutos, mas pelo conhecimento de qual arquivo mudar e de como fazê-lo. E se dependermos de um herói de filme de ação que está tentando desativar uma bomba nuclear? A contagem regressiva vai se aproximando de zero. O destino do mundo está em jogo. Preferiríamos que ele enrolasse, manuseando o artefato explosivo de modo desajeitado, ou pagaríamos uma fortuna para ele agir com rapidez e segurança, com o conhecimento de que sempre, sempre, sempre precisamos cortar o vermelho? Em última análise, o problema é que temos dificuldade em pagar pelo conhecimento e pelas habilidades adquiridos. É difícil para nós levar em conta os anos gastos aprendendo e aperfeiçoando essas habilidades e incluí-los no que estamos dispostos a pagar. Tudo que vemos é que estamos desembolsando um dinheirão por uma tarefa que não pareceu tão difícil. A tendência crescente de restaurantes e artistas americanos a oferecer um modelo pague quanto quiser também ilustra como a justiça e o esforço influenciam nossas avaliações. Um restaurante que pediu às pessoas que pagassem quanto quisessem por uma refeição constatou que elas pagavam menos do que o restaurante teria normalmente cobrado. Aquilo poderia não parecer bom para o dono do restaurante. No entanto, mais fregueses apareciam para jantar lá e quase ninguém pagava nada ou pagava muito pouco. De modo geral, o restaurante ganhou mais dinheiro. 5 Essa propensão relativamente alta a efetivarem o pagamento foi possível porque as pessoas conseguiam ver o esforço. Garçons recebendo pedidos, chefes na cozinha, comida sendo preparada, mudança das toalhas e garrafas de vinho sendo abertas, e sentiam a necessidade de retribuir. Comer num restaurante e simplesmente sair sem pagar parece não apenas desonesto, mas injusto. Esse cenário também mostra que a justiça funciona nas duas direções. Imagine que, em vez de um restaurante, o modelo do pague quanto quiser fosse aplicado num cinema meio vazio. Quando o filme terminasse, os funcionários do cinema pediriam aos espectadores que pusessem numa caixa de coleta tanto quanto quisessem. Nesse caso, os clientes sentiriam que não custou nada mais ao cinema ter permitido que eles se sentassem em poltronas que sem eles estariam vazias. Eles não exigiriam qualquer projeção mais brilhante ou uma atuação melhor. O cinema não pareceria ter contraído quaisquer custos extras ou feito algum esforço extra. Assim, o cinema não mereceria qualquer dinheiro a mais. O espectador teria provavelmente pagado bem pouco, ou nada. De forma semelhante, as pessoas não se sentem culpadas fazendo download ilegal de músicas e filmes de graça porque raciocinam que o esforço de produzi-los ocorreu no passado e o download não cria nenhum esforço ou custo adicional por parte do produtor. Por isso, tantas campanhas anti-pirataria têm se concentrado no dano causado aos escritores e atores, a m de personalizar os prejuízos. A distinção dos casos do cinema e do restaurante realça o problema dos custos fixos versus os custos marginais no tocante à justiça e ao esforço.
Custos fixos, como as poltronas e a iluminação no cinema, não ativam nossa reciprocidade tanto quanto custos marginais, como o peixe fresco e os legumes que o chefe grelha para nós ou os copos espatifados da bandeja de um ajudante de garçom desastrado. Os casos do cinema e do restaurante também mostram que, enquanto punimos preços que nos parecem injustos por não vermos o esforço, também recompensamos negócios que parecem justos em virtude do seu esforço visível. Esse não é mais um exemplo de como valorizamos as coisas de formas que pouco têm a ver com o valor real? Sim, e isso nos leva à questão da transparência. Esforço transparente. A empresa de James não hesitou em pagar US$ 725.000 à consultoria de Gina porque ela parecia ter feito um serviço muito meticuloso, não apenas avaliando e abordando as necessidades da empresa, mas também criando uma apresentação para demonstrar quanto esforço a equipe dela empregou para fazê-lo. Talvez se o chaveiro, em vez de ter sido seco com James, tivesse dado uma explicação de todos os detalhes delicados e essenciais que ele precisava dominar e preparar para abrir a porta, os dois não houvessem se desentendido. Talvez se a Coca-Cola tivesse explicado que custa bem mais manter as bebidas geladas no calor, ou que alguém precisa fazer um percurso extra para reabastecer as máquinas com mais frequência em dias ensolarados e quentes, as pessoas talvez não tivessem feito tanto estardalhaço. Talvez então James e os consumidores da Coca-Cola estivessem dispostos a pagar mais e não ficassem tão chateados. Porque o esforço teria sido bem mais evidente. Qualquer dessas coisas teria criado um nível maior de transparência. Imagine que temos dois relógios de corda tradicionais, mas um tem uma caixa transparente que permite ver as engrenagens funcionando com todo aquele mecanismo intricado. Pagaríamos mais por esse relógio porque vemos todo o esforço do maquinário para se manter em funcionamento? Talvez não, nunca fazemos esse experimento. Mas o que está claro é que é assim que, inconscientemente, realizamos muitas das nossas transações financeiras. Estamos dispostos a pagar mais quando vemos os custos de produção, as pessoas correndo de um lado para outro, o esforço envolvido. Implicitamente pressupomos que algo intensivo em mão de obra vale mais do que algo que não é. Não é o esforço objetivo, mas a aparência de esforço, que rege a psicologia de quanto estamos dispostos a pagar. Isso é racional? Não. Deforma nossa percepção do valor? Sim. Acontece o tempo todo? E como? A consultoria que visitou a fábrica de itens de James praticamente reencenou o projeto inteiro para mostrar à empresa quanto trabalho haviam feito. Por outro lado, pense em escritórios de advocacia igualmente caros que cobram honorários por hora. Os advogados são criticados, em parte, por quê? Não vemos o esforço realizado em seu trabalho. Só recebemos uma conta com o número de horas. Não vemos nenhum esforço, nenhum suor tangível e nada da atividade mostrada por aquela consultoria esperta. A transparência, ou seja, revelar o trabalho dedicado a um produto ou serviço, permite que uma empresa nos mostre que está dando duro para ganhar o nosso dinheiro. Não valorizamos muito as coisas a não ser que saibamos que há muito esforço envolvido. Por isso a internet é uma mídia tão desafiadora para comprar e vender serviços. Online, não vemos nada do esforço envolvido, portanto não achamos que devemos pagar muito por aplicativos ou serviços da internet. Empresas grandes e pequenas passaram a descobrir que a transparência mostra esforço e, portanto, mostra e prova valor. Cada vez mais, estão se esforçando em fornecer indícios para que valorizemos mais seus serviços. O site de viagens kayak.com é especialmente forte em transparência. Ele nos mostra o andamento ao pesquisar voos, com uma barra móvel, itens de rolagem, um gráfico crescente povoado com opções mutáveis, do horário ao preço e à companhia aérea, conscientizando-nos de todos os aspectos diferentes que estão sendo pesquisados. O Kayak nos mostra que uma série de fatores estão sendo analisados e um monte de cálculos estão sendo efetuados. No final, não podemos deixar de nos impressionar com todo o trabalho sendo realizado a nosso favor e percebemos que, sem o Kayak, levaríamos uma eternidade, talvez até mais, para fazer tudo aquilo sozinhos. Compare isso com a pesquisa do Google. Digitamos algo e imediatamente obtemos a resposta. O que o Google faz deve ser simples e fácil, certo? Outro exemplo é a mudança mais inovadora no setor de pizzas, o singular Domino's Pizza Tracker marca registrada.
Sempre que encomendamos uma pizza Domino's pela internet, uma barra de progresso mostra o status do nosso pedido, de receber o pedido a ordenhar a vaca para obter queijo, espalhá-lo na pizza, colocá-la no forno, levá-la até o carro, enfrentar o trânsito, entupir nossas artérias e obter uma receita de remédio para colesterol. Claro que a Domino's salta alguns desses passos no esforço por agilizar o Pizza Tracker, mas os passos que a rede de pizzarias exibe atraem muitas pessoas ao seu site diariamente para observarem o progresso de sua pizza. Alguns dos processos mais opacos são aqueles do governo. Um projeto inteligente que tentou tornar as atividades do governo mais transparentes ocorreu em Boston. Para dar mais transparência aos reparos de ruas, a prefeitura postou mapas online de todos os buracos que operários estavam consertando ou planejando consertar. Aquilo mostrava aos moradores que os operários da cidade estavam se esforçando, mesmo que as equipes ainda não tivessem aparecido em seus bairros. Mike Norton, um amigo nosso de Harvard, inventou outras formas criativas de mostrar o valor da transparência, incluindo exemplos de um site de relacionamento que não só nos mostra as pessoas compatíveis com nosso PRL, mas também todas aquelas com quem não combinamos. Ao nos mostrar milhares de más combinações, sejamos honestos, são geralmente combinações horríveis e de dar risada. Os operadores do site também provam o esforço que fazem em avaliar as pessoas que se cadastraram no site e em encontrar apenas as certas para o nosso PRL 6. Se o Uber, o chaveiro e o homem do guarda-chuva explicassem o esforço por trás dos preços que cobram, aquelas explicações poderiam ter feito os preços parecerem mais justos. A Netflix poderia ter explicado que existem taxas de licenciamento bem altas para o streaming, que a empresa está reduzindo o custo para usuários de apenas um serviço, que a Netflix pode se concentrar em melhorar cada serviço, e que entregará uma programação nova em folha, mas não explicou. Os restaurantes poderiam colocar cartazes explicando os motivos de cada aumento de preço. O custo do gás, matérias-primas, ovos, mão de obra. Poderiam evitar as acusações apontando para os impostos abusivos. Qualquer uma dessas explicações ajudaria os clientes a entenderem e aceitarem aqueles aumentos de preços. Mas as empresas não costumam fazer isso. Sim, a transparência nos ajuda a entender o valor. Porém, infelizmente, se estamos dirigindo um negócio, normalmente não esperamos que, ao explicar o esforço por trás do nosso produto ou serviço, isso mude a avaliação deles pelos clientes. Mas muda. Embora enfatizar o desejo humano por transparência nos ajude a enxergar valor no mundo à nossa volta, também nos deixa suscetíveis à manipulação. A consultoria demonstrou um grande esforço, mas alcançou de fato grandes resultados? O chaveiro inexperiente deu duro para conseguir abrir a porta. Porém, teria apenas desperdiçado 1 hora do nosso tempo? Os operários da cidade de Boston estão realmente dando duro ou tudo não passa de um jogo de aparências? Podemos nos tornar vítimas da transparência, ou da falta dela, com mais frequência do que gostaríamos de admitir. Quando nos é mostrado esforço, tendemos a supervalorizar um produto ou serviço. A transparência, por revelar esforço e, assim, dar aparência de justiça, pode alterar a nossa percepção do valor de formas que pouco têm a ver com o valor real. Esforço dentro de casa. A nossa sensação de justiça e esforço transcende o domínio financeiro. Claro que não podemos aconselhar ninguém no que diz respeito a relacionamentos pessoais, mas constatamos que, se pegarmos qualquer casal, colocarmos os dois em quartos separados e pedirmos aos dois que informem quanto do trabalho doméstico total cada um faz, a soma sempre fica bem acima de 100%. Em outras palavras, ambos acreditam que estão se esforçando muito, que o parceiro está contribuindo menos e que talvez aquela divisão do trabalho não seja justa. Porque a quantidade de esforço é sempre superior a 100%. É porque estamos sempre programados para agir no modo transparente. Sempre vemos os detalhes do nosso esforço, mas não vemos os detalhes do esforço do nosso parceiro. Temos uma assimetria de transparência. Se esfregamos o chão, percebemos isso e sabemos o trabalho que deu. Mas, se outra pessoa esfregou, não percebemos o chão limpo e não reconhecemos o esforço realizado para fazê-lo brilhar. Sabemos quando levamos o lixo para fora e todos os passos necessários e a sujeira que faz, mas não vemos quando nosso parceiro faz isso. Sabemos quando pomos a louça na lava-louça usando uma lógica geométrica perfeita, e quando nosso parceiro não mostra nenhum respeito pela forma como os pratos deveriam obviamente se encaixar ao lado das tigelas.
Deveríamos então adotar a abordagem da consultoria no nosso relacionamento, criando um PowerPoint mensal para mostrar ao nosso parceiro e aos nossos filhos quantas pias e mesas limpamos, quanta louça lavamos, quantas contas pagamos, quantas fraldas trocamos, quanto lixo levamos para fora de casa? Deveríamos adotar a abordagem dos advogados e simplesmente fornecer uma conta detalhando as horas trabalhadas? Quando preparamos o jantar, deveríamos descrever todos os passos, de comprar e cortar tudo a cozinhar e limpar? Ou deveríamos apenas ficar suspirando alto, para que o nosso cônjuge nos valorize mais? Bem, aborrecer o nosso parceiro com banalidades tem suas desvantagens, de modo que deixaremos que cada um escolha o equilíbrio certo entre mostrar esforço e aborrecer sua cara metade, mas ao menos use essas informações aprendidas como tema de reflexão. No mais, lembre-se, advogados especializados em direito de família, que cuidam da papelada de divórcios, são caros. Pode ser que cobrem por hora e não mostrem nada do seu esforço. Justiça exagerada. As pessoas sempre exigem o que é justo. Nas negociações, nas vendas, no casamento e na vida. Isso não é ruim. A justiça é algo bom. Quando, em 2015, nos Estados Unidos, Martin Shkreli aumentou o preço do remédio salva-vidas Daraprim de $13,50 para $750, um aumento de 5.555%. Logo após adquirir a empresa que produzia o medicamento, as pessoas ficaram indignadas. Aquilo foi visto como um absurdo de injusto e, enquanto Daraprim permanece caro, isso tudo atraiu uma atenção que já veio tarde para a justiça dos preços dos medicamentos. Então a nossa sensação de justiça pode ser útil, mesmo no mundo dos negócios. Mas às vezes supervalorizamos a justiça. Em circunstâncias menos chocantes do que a de Shkreli, quando um preço parece injusto, procuramos punir quem fixou o preço e com frequência acabamos punindo a nós mesmos, rejeitando um valor normalmente bom. A justiça é função do esforço, e o esforço é mostrado pela transparência. Como o nível de transparência é uma questão de estratégia do produtor, promover o uso da justiça, e especialmente promover enganosamente nosso uso dela, como substituto do valor pode nem sempre ser feito com a melhor das intenções. A transparência desenvolve confiança e cria valor mostrando o esforço que associamos à justiça. Pessoas inescrupulosas poderiam tentar tirar proveito do nosso desejo de transparência e dar a impressão de que trabalharam mais do que de fato trabalharam só para aumentar o valor do produto ou serviço oferecido. Bem, nos mais de 150 anos de trabalho duro que levamos para escrever este livro, precisamos dizer que, não, isso nunca aconteceria. 10. Acreditamos na magia da linguagem e dos rituais. Cheryl King vem trabalhando até tarde. Ela está encabeçando um estudo para analisar a viabilidade da contratação de uma equipe de especialistas para descobrir exatamente quais itens sua empresa deveria estar produzindo e se alguém os comprará. Nenhuma decisão real foi tomada ainda, no entanto, ela tem um prazo, um CEO ansioso e nenhuma opção a não ser tocar o projeto. Ela consegue trabalhar ocasionalmente até tarde. O que não consegue suportar é a comida horrorosa que acompanha esses longos dias e noites de trabalho. Vez ou outra, a equipe encomenda um combinado japonês de um bistrô franco-asiático supostamente bem recomendado no centro da cidade chamado Olala Garden. O restaurante badalado acabou de inaugurar um serviço de entregas. A primeira vez que a equipe encomendou dele, Cheryl sequer olhou o cardápio. Na pressa, pediu que os colegas escolhessem para ela. Seu colega Brian trouxe para ela o rolinho dragão serpenteante. Cheryl pôs o rolinho numa toalha de papel e, distraída, começou a empurrá-lo garganta abaixo enquanto fitava a tela do computador. Eca! Cheryl pensou dando a última mastigada. Uma consistência horrível. Que droga! Nesse ínterim, na sala ao lado, seus colegas estão empolgados com a refeição, brindando e dando gritinhos de satisfação. Omaram. Cheryl coloca seus fones de ouvido gigantes e tenta se concentrar no trabalho. Brian logo volta com uma garrafa de vinho. Oferece a Cheryl, dizendo que havia recebido aquele mesmo vinho de presente de aniversário e que era incrível. Um Pinot Noir de 2010 do Château Van Diyun, que diziam ser excelente.
Brian coloca um pouco na caneca uma das 500 melhores mães do mundo de Cheryl. Cheryl bebe um gole e murmura: obrigada. Vou tomar só um pouquinho porque vou voltar para casa dirigindo. Nos próximos 30 minutos, Cheryl beberica da caneca enquanto finaliza sua parte do projeto. O vinho é bonzinho. Nada de especial. Não se compara ao vinho que a aguarda em casa. Ao sair do escritório, passa por Brian e entrega $10 pela comida e a bebida. Tudo bem? Sim, isso cobra despesa. Não foi ótimo? Veja bem, foi feito com. Sim, foi ótimo. Nos vemos na segunda. Naquele M de semana, Cheryl e o marido, Rick, estão descendo Laurel Street rumo ao Le Café Grand Dragon Peu Peu Peu, o novo ponto quente da cozinha Fusion cujo nome soa como uma metralhadora francesa. Peu peu peu. Seus amigos já chegaram, de modo que eles se sentam nas cadeiras que lhes reservaram. Nossa, olha este cardápio. É lindo, não é? Ouvi dizer que tudo aqui é bom, diz a amiga dela, Jennifer Watson, concordando. Lendo o menu, Cheryl murmura: ah, olha só! Queijo de leite de cabra artesanalmente envelhecido de fonte local ou num composto artesanal de carne de gado alimentada em pasto, complementado com hortaliças frescas, tomates maturados em videiras da família, verduras selecionadas, cebolas escolhidas à mão de uma colheita de milhares e mistura de temperos de reserva especial, importados de fontes globais e segundo fórmula de experts. Tudo servido no estilo de uma taverna escura e misteriosa. Parece interessante, diz Rick. Parece um cheeseburger metido à besta, resmunga Bill Watson. Os casais batem papo por uns minutos até que o garçom chega e recita seu monólogo shakespeariano moderno sobre as especialidades do dia. Apontando para o menu, Bill Watson pede que explique a spécialité de la maison. Significa especialidade da casa, senhor. Sim, eu sei, mas o que é? Bem, o garçom pigarreia. O chefe é muito conhecido tanto aqui como na França, sua terra natal, por criar uma experiência culinária única para cada estação. Tudo bem, mas o que é? Bem, nessa estação, é um filé minuciosamente preparado de modo a realçar os sabores do alimento fornecido ao gado, que foi criado ao ar livre, com água fresca e ao sol das pradarias e impecavelmente cuidado do nascimento ao prato. Vou ficar com essa opção do queijo de leite de cabra mesmo. Logo o sommelier chega e oferece a carta de vinhos a Rick. Um calhamaço pesado, com escrita caprichada, de texto elegante. Rick não é especialista em vinhos, portanto pede uma recomendação. Bem, o Pinot Noir de 2010 do Château Vendôme é um produto de uma safra especial, extraordinária e rara. As chuvas no sul da França naquele verão fizeram com que o lençol freático absorvesse mais água, de modo que o subsolo da maioria dos vinhedos foi inundado com um sedimento luxuriante que deu às uvas um caráter mais voluptuoso e robusto. Colhida da videira 144 horas após o tempo normal, a partir de uma calibragem precisa, e amadurecida usando brisas da montanha e água fresca, essa safra recebeu diversos prêmios e condecorações ao redor do mundo. Foi feita para um paladar impecável. Murmúrios de aprovação geral. Parece ótimo. Pode começar trazendo esse vinho. O sommelier retorna e serve um pouco do vinho na taça de Rick. Ele ergue a taça, examina a cor do vinho contra a luz, gira a taça, toma um pequeno gole, fecha os olhos, faz beicinho e deixa o vinho percorrer a boca toda, não esquecendo de movimentar as bochechas durante o processo. Engole, faz uma pausa, depois faz um gesto ao garçom para que todas as taças sejam servidas. Logo todos erguem suas taças, Rick faz um brinde e os convivas retribuem, dando início ao jantar. Eles todos compartilham uma entrada especial do dia. Este é o nosso famoso dragão serpenteante. Este rolinho é feito à mão com diversos tipos de peixes selecionados pelo chefe, como salmão, masago, olho de boi e barriga de atum, todos localmente criados e pescados, salpicados com tobico, cebolinhas, algas temperadas com molho de soja, pepino, abacate e nozes, lavado e depois enrolado com pegadores de prata. Divino. A conta chega. No M, o vinho,
o rolinho, um cheeseburger sofisticado e uma noite de gargalhadas e histórias exageradas custa $150 por casal. Eles acham uma pechincha. O que está acontecendo aqui? Essas duas cenas mostram a magia modificadora do valor da linguagem. A linguagem pode moldar a forma como enquadramos as nossas experiências. Ela pode fazer com que prestemos atenção dobrada no que consumimos e direcionar a nossa atenção para partes específicas da experiência. Pode nos ajudar a apreciar as nossas experiências mais do que apreciaríamos normalmente. E, quando obtemos maior prazer com algo, seja com a experiência física de consumi-lo ou com a linguagem que o descreve, nós o valorizamos mais e estamos dispostos a pagar mais por aquilo. A coisa em si não mudou, mas a nossa experiência dela, sim, bem como a nossa disposição em pagar por ela. A linguagem não está apenas descrevendo o mundo à nossa volta. Ela influencia aquilo em que prestamos atenção, aquilo de que acabamos gostando e aquilo de que não gostamos. Você se lembra do combinado e do vinho a que Cheryl mal deu bola no trabalho? Ela deu bem mais valor a exatamente as mesmas comida e bebida quando se pegou envolvida na linguagem que as descrevia. De forma semelhante, se Cheryl tivesse simplesmente comido um cheeseburger no restaurante em vez de um composto artesanal de carne de gado com queijo de fonte local, teria curtido bem menos e certamente hesitaria em pagar o alto preço cobrado. Agora, é claro, comer com amigos, longe da tela do computador e dos memorandos da consultoria, tem um valor adicional em si. Todos nós pagaríamos por isso. Curtimos mais a comida quando associada a esse tipo de experiência e estamos dispostos a pagar mais por ela. No entanto, podemos apreciar mais a comida ainda que o ambiente seja o mesmo e que a comida seja exatamente a mesma se essa comida for descrita de forma diferente. A linguagem possui o poder mágico de mudar a maneira como vemos a comida, de fazer com que possa receber um preço compatível com a forma como é descrita. Quando se trata de criar valor, o ambiente do restaurante, todo luxuoso, a situação social, com os amigos maravilhosos, e a descrição da comida, incluindo todos aqueles termos pós-modernos, aprimoram a experiência. Que a linguagem é o componente mais poderoso e criador de valor de todo esse cenário deve ter ficado claro. As palavras não deveriam tornar a cadeira mais confortável, os temperos mais saborosos, a carne mais tenra ou a companhia mais agradável. Objetivamente, não deveria importar como um item é descrito. Um hambúrguer é um hambúrguer, uma casa com fachada de pedra é uma casa com fachada de pedra, um Toyota é um Toyota. Nenhuma quantidade ou nenhum estilo de descrição fundamentalmente modifica o que algo é. Estamos obtendo um hambúrguer, uma casa com fachada de pedra e um Toyota, ou estamos obtendo um frango, um apartamento e um Ford. Estamos escolhendo entre itens e tão somente itens, certo? Na verdade, não. Desde o comecinho das pesquisas sobre tomada de decisões ficou claro que escolhemos entre descrições de itens diferentes, não entre os itens em si. Aqui reside a magia modificadora do valor da linguagem. A linguagem nos concentra em atributos específicos de um produto ou uma experiência. Imagine dois restaurantes que funcionam lado a lado. Um oferece um hambúrguer que é apresentado como carne com 80% menos gordura. O vizinho tem ofertas semelhantes, porém descreve seu hambúrguer como carne com 20% de gordura. E agora? Os dados mostram que as duas formas diferentes de descrever os mesmos hambúrgueres nos leva a avaliá-los de modo bem distinto. O hambúrguer de 80% dá ênfase à parte menos gordura, direcionando nosso foco para seus aspectos saudáveis, saborosos e desejáveis. O hambúrguer de 20%, por sua vez, dirige a nossa atenção somente para a quantidade de gordura, e portanto pensamos em seus aspectos pouco saudáveis. A segunda descrição faz com que achemos o hambúrguer repulsivo e cogitemos nos tornar vegetarianos. Valorizamos o hambúrguer com menos gordura bem mais e estamos dispostos a pagar mais por ele. O modo como dizemos algo pode, de um segundo para outro, alterar a nossa percepção, introduzindo nova perspectiva e novo contexto-situação.
Vimos pessoas dizerem que poderiam se aposentar com 80% da renda atual, mas que não poderiam se aposentar com 20% menos do que a renda atual. Vimos também que doamos a uma instituição de caridade se a quantia é descrita em termos de centavos por dia, mas não quando nos pedem que doemos a mesma quantia descrita em termos anuais. E que restituições de $200 levam as pessoas ao banco, enquanto bônus de $200 as levam às Bahamas. 2 Os 80% de renda, a doação à instituição de caridade e os $200 são as mesmas quantias, não importa como são descritas, mas as descrições mudam as nossas sensações sobre um produto ou serviço e, como veremos, mudam a nossa experiência real de consumi-lo. Aqueles que mais praticam a manipulação da linguagem talvez sejam os produtores de vinhos. Eles criaram uma linguagem própria. Usam palavras como tanino, complexidade, terrosidade e acidez para descrever o gosto do vinho. Existem também termos para descrever o processo de produção do vinho e como ele se move, como as lágrimas que aparecem quando giramos na nossa taça. Não está claro se a maioria das pessoas consegue diferenciar ou entender as distinções ou a importância desses itens, mas muitos de nós agimos como se conseguíssemos. Servimos o vinho cuidadosamente, depois o giramos, examinamos contra a luz e o degustamos suavemente. Claro que estamos dispostos a pagar bem mais por um vinho bem descrito. Por um lado, pagar mais pela descrição do vinho e pelo processo é algo irracional. A linguagem não muda o produto. Por outro, porém, estamos realmente obtendo mais do vinho bem descrito. Ou seja, a linguagem muda a maneira como experimentamos e consumimos o vinho, influenciando-nos de forma profunda, mas sem mudar a bebida física na garrafa. A linguagem nos conta uma história. Depois, ouvindo a descrição desde o abrir ao servir, da taça inclinada até o inalar do aroma, do leve gole ao gosto residual, aderimos à história do vinho. Isso aprimora e transforma quanto valorizamos o vinho e a nossa experiência de degustá-lo. Assim, embora a linguagem não mude o produto, muda o modo como interagimos com ele e o experimentamos. A linguagem também pode nos persuadir, por exemplo, a desacelerar e a prestar atenção no que estamos fazendo. Imagine que temos a melhor taça de vinho do mundo. No entanto, assim como Cheryl, nós o bebemos sentados diante do computador do trabalho, sem prestar atenção. Quanto desfrutaríamos dele? Por outro lado, imagine que temos um vinho inferior, mas pensamos nele, levamos em conta sua história e o degustamos, analisamos e valorizamos. Apesar da real inferioridade, obteríamos um bom valor dele, potencialmente até mais do que do vinho objetivamente melhor. A indústria do café, assim como a indústria do vinho antes dela, começou a empregar escritores criativos para aprimorar a linguagem em torno do seu produto, aumentando então o valor dele. Ou assim parece. Ouvimos falar de cafés especiais, cafés de um tipo só de grão, cafés com selos BSCA, UTZ, IBD ou WWF, que vão de certificações a preocupações com o meio ambiente e mercado justo, café que foi naturalmente prensado nos intestinos de um gato, café Copiluvac, nem queira saber. Café que recebeu o beijo solar das lágrimas de povos indígenas segurando as folhas de 1000 gerações. Este último não é real, mas é verossímil, porque existe uma longa e melodramática história associada a cada gota das nossas xícaras de café. E, com cada detalhe de uma história que absorvemos, existe um aumento de preço que estamos dispostos a pagar. O chocolate está seguindo esse caminho, com o chamado chocolate de um tipo só de grão. Não temos a menor ideia de por que grãos solitários resultam num alimento melhor, mas os consumidores parecem curtir essa tendência, e outros produtos cada vez mais caros. Existe uma empresa no Reino Unido que está servindo os aficionados por chocolate. Oferece serviços de assinatura e todo tipo de experiência que nos deixam imersos no mundo do chocolate. Por um preço, é claro. Quem é que não se considera um fã de chocolate? Até que ponto chegará essa tendência da linguagem? Como vimos, a linguagem muda a forma como valorizamos os bens, os serviços e as experiências de todos os tipos. Após séculos de debates, parece que enfim contestamos a teoria de Julieta Capuleto. Uma rosa com qualquer outro nome não cheiraria como uma rosa. Realçando o consumo. Desfrutar algo advém tanto da sensação da coisa, do gosto da comida, da velocidade de um carro, do som de uma canção,
quanto do que está ocorrendo no nosso cérebro, de modo que, em conjunto, cria uma experiência completa. Podemos chamar isso de experiência de consumo plena. A linguagem aumenta ou reduz a qualidade da experiência de consumo, e por essa razão básica acaba influenciando fortemente a forma como valorizamos algo, seja chocolate, vinho ou um hambúrguer artesanal. Um tipo importante de linguagem que atua dessa forma denomina-se vocabulário de consumo. Ele aparece quando usamos termos específicos para descrever uma experiência, como o aroma de um vinho ou a estampa de uma colcha. O vocabulário de consumo faz com que as pessoas pensem, parem, se concentrem e prestem atenção, desacelerem e apreciem a experiência de um modo distinto e depois percebam o mundo de uma forma diferente. Uma descrição de 1 minuto do prato especial de um chefe não apenas dirige a nossa atenção para esse prato por 1 minuto inteiro, mas também fornece contexto e profundidade ao próprio prato. Faz com que nos concentremos nos aromas, na textura e no sabor, proporcionando uma forma alternativa e complexa de pensar naquele prato. Poderíamos nos imaginar olhando, mastigando, cheirando ou cortando aquela comida. Mente e corpo se preparam para a experiência. Quando respaldam uma experiência, ou a expectativa por ela, a linguagem muda e aprimora o que experimentamos e como valorizamos. Ao ouvirem o garçom descrever as especialidades e o vinho, Cheryl e Rick se envolveram cada vez mais com aqueles itens. Ficaram mais conscientes das qualidades especiais oferecidas e da alegria e do valor que estavam prestes a experimentar. Embora não sejam os exemplos mais saudáveis, os comerciais do McDonald's costumavam listar todos os ingredientes de seu produto típico em uma canção: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Por 30 segundos, pensamos em cada item que estamos prevendo comer. O comercial, assim como seu primo mais longo, o infomercial, descreve em detalhes a experiência para que possamos imaginar a nossa mordida incluindo 7 sabores diferentes. O que soa melhor, essa mescla de sabores ou um simples hambúrguer? Os redatores publicitários utilizam o vocabulário de consumo para realçar as partes da nossa experiência que querem que adotemos e as que desejam que ignoremos. Não se preocupe com o preço desses tênis e a dificuldade em se tornar um atleta de elite. Just do it. Simplesmente faça. Nike. Esqueça os riscos de se cortar por causa da pressão social de parecer limpo e arrumado. Nossas lâminas serão o melhor para o homem. Gillette. Sim, você está duro, mas, se existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe Mastercard. Entre as peças publicitárias de consumo menos sutis estão Coca-Cola e um sorriso, tão bom que é de lamber os dedos, KFC, mais sabor, enche menos, cerveja Miller Lite, amo muito tudo isso, McDonald's, e o direto e instrutivo derrete na sua boca, não na sua mão, M&M. Jeff observou a estranha justaposição de vocabulário de consumo em um café Europa na Times Square, em Nova York. Cartazes incutem as palavras relaxar, sorrisos, acalmar, riso, aprecie, aroma e saboreie nas mentes dos clientes, descrevendo a experiência que o café quer que eles tenham, para que valorizem mais sua visita. Deve dar certo, já que as pessoas pagam $3,50 por um cafezinho. Talvez avisos mais úteis naquele local pudessem dizer: ignore os táxis que buzinam, tente não inspirar pelo nariz e não compre ingressos de teatro de um homem sem calças. Quando o vocabulário de consumo descreve não apenas o que estamos prestes a consumir, mas também o processo de produção, apreciamos o item ainda mais. Lembre-se do impacto do esforço e da justiça, aumentando assim seu valor para nós. Também nos envolvemos mais com o produto em virtude do nosso compromisso com a linguagem. Lembra-se do efeito dotação, em que apenas segurar um objeto pode alterar a forma como percebemos o valor dele por meio da propriedade virtual? Assim, também, dedicar tempo a obter uma melhor compreensão e valorização da construção de algo, uma mesa IKEA ou uma refeição requintada, poderia aumentar o valor do item para nós. Comidas engraçadas. A tendência dos restaurantes de exagerar na linguagem descritiva não passou despercebida aos profissionais do humor. 2 dos nossos favoritos são os cardápios fictícios de foods. www.fudsmenu.com/menu.html
E do Brooklyn Bar Menu Generator, sites que escolhem palavras aleatórias para criar o menu de um. www.brookel. El. Y. nbarmenus.com. Novo restaurante badalado. Como nova-iorquino, Jeff pode confirmar que se trata de um absurdo verossímil bem semelhante aos cardápios reais de muitos restaurantes da moda. Tábua de limão artesanal com espetos de sal e manteiga 4. 1. Anchova miniatura com presunto de cidra. 6. 1. Fritata de cordeiro e chucrute francês. 4. 1. Higo de inverno com mariscos. 4. 1. Pasta de arroz. 1. 1. Alcacofra expandida. 8. 1. Birita assustada. 2. 1. Centeio ao sal marinho. 0. 1. Tartare de tútano amaciado, sardina y feijao fava. 4. 1. Torta d'água com arremesso de rampa. 4. Infelizmente, essas não são opções reais. Mas você não gostaria de provar uma birita assustada? Talvez com uma guarnição de um arremesso de rampa? As palavras soam justas. Outro meio pelo qual uma descrição cria uma influência poderosa na nossa valorização das coisas é o expressar esforço. Como acabamos de ver, termos como esforço são de extrema importância. Termos como artesanal, feito à mão, mercado justo e orgânico são usados não apenas para indicar criatividade, singularidade, visões políticas e saúde, mas também para sinalizar esforço extra. Termos de esforço informam que uma grande quantidade de trabalho e recursos entrou num produto e implicitamente sugerem que ele vale mais do que normalmente valeria. E essas palavras adicionam valor. Esperaríamos pagar mais por queijo produzido em pequenos lotes usando utensílios e métodos tradicionais ou por um queijo semelhante produzido em massa, quase só por meio de máquinas. Obviamente, o queijo em pequenos lotes requer bem mais esforço para ser produzido. Portanto, precisa custar mais, e estaremos provavelmente dispostos a pagar mais por ele. Mas talvez nem fossemos capazes de perceber a diferença entre os queijos se a linguagem não chamasse a nossa atenção. A linguagem do esforço está por toda parte. Até demais. Queijos, vinhos, zales, apartamentos. Tudo é artesanal, artístico. Existem artisan lofts, apartamentos artisticamente decorados, e os dentais artesanais, verdade. Jeff se lembra de ter lido em uma revista de bordo uma matéria sobre o moonshine artesanal. Artesanal significa feito por um artesão, em oposição à fábrica gigante. A palavra inglesa moonshine, naquele caso, referia-se ao uísque destilado à mão. O artesanal não acrescenta nenhum significado ou valor. É uma forma redundante de dizer a mesma coisa. Por mais irritantes que palavras corriqueiras como artesanal possam ser, o que elas fazem? Dão a entender que uma pessoa hábil fez o produto à mão e, por definição, tudo que é feito à mão requer esforço extra. Assim, deve-se pagar um dinheiro extra por ele. Pense em todos os termos que aludem à complexidade do processo, a heurística do esforço, usados pelo garçom para descrever exatamente os mesmos itens que Cheryl havia consumido baratinho em sua mesa no trabalho, sem as descrições pomposas. Compartilhar é justo. Que tal a ideia de economia do compartilhamento? Empresas como Uber e Airbnb pertencem à economia do compartilhamento, uma expressão que enquadra esses serviços de um modo positivo. Quem é que não gosta de compartilhar e quem não aprecia aqueles que compartilham? Quem, acima da idade pré-escolar, não pensa no ato de compartilhar e dividir como uma qualidade humana maravilhosa? Ninguém. Essa é que é a verdade.
A expressão economia do compartilhamento evoca uma imagem do lado bom dos seres humanos e isso leva a maioria de nós a valorizar ainda mais um serviço. Certamente a linguagem não chama a atenção para os aspectos negativos da economia do compartilhamento. Compartilhamento faz com que tudo pareça ser desinteressado e altruísta, como se estivéssemos deixando nossa irmã mais nova brincar com nosso Lego ou doando um rim a um órfão. Mas nem sempre é assim. Na verdade, os críticos alegam que a ascensão da economia do compartilhamento é o subproduto de um mercado de trabalho que oferece menos empregos em horário integral, poucos benefícios e segurança, que reduz a proteção aos trabalhadores e tira proveito da nação dos trabalhadores autônomos, outro termo criado para ajudar a convivermos melhor com o subemprego. Mas todos adoramos obter corridas de carro com mais facilidade, não é mesmo? Algumas empresas foram acusadas de lavagem verde, também chamada de maquiagem verde, ou seja, pequenas mudanças de identidade visual nos produtos para que possam ser considerados ambientalmente corretos. Outras foram acusadas de lavagem rosa, também conhecida como pinkwashing, pagar para serem certificadas como pró-saúde feminina por organizações como a Susan G. Komen, que se dedica à prevenção e à cura do câncer de mama, porque sabem que pagaremos mais por produtos associados ao esforço extra de fazer o bem para o mundo. Bons profissionais de marketing são feras em usar a linguagem para transmitir uma sensação de encantamento, mas não existem regras tão rigorosas que regulem quem pode se autodenominar grupo verde ou do mercado justo ou bom para bebês, árvores e golfinhos. Qualquer um pode criar uma organização, contratar um designer gráfico para bolar uma logomarca e associar aquilo a qualquer produto por aí. E então você tem uma seleção de escolha inteligente e saudável, ecologicamente amigável ou certificado pelo conselho em prol das boas coisas da vida que fazem você feliz. O fato é que a linguagem oferece uma janela aberta para o esforço que tanto ansiamos ver, o que significa justiça e qualidade. Por sua vez, percepções de justiça e qualidade tornam-se substitutos do valor. Essa é a longa e tortuosa rota que percorremos da linguagem ao valor, e podemos ser enganados em qualquer ponto da trajetória. Fala enganosa. A linguagem pode não apenas criar uma percepção de esforço e uma sensação de valor. Pode também fazer com que atribuamos expertise a pessoas usando esses termos. Vejamos as atividades de assistência médica, finanças e direito. Nós, leigos, não temos ideia do que algumas de suas expressões significam: ligamento colateral medial, obrigações de dívida colateralizada, prisão civil, e com frequência nem sequer conseguimos decifrar seus textos. Uma linguagem obscura e impenetrável transmite uma sensação de expertise. Ela nos lembra de que eles sabem mais do que nós, de que devem ter se esforçado muito e por bastante tempo para adquirir tais conhecimentos e habilidades, que agora eles exibem para nós usando sua linguagem complicada demais. Portanto, devem ser super valiosos. Esse uso da linguagem cria o que o escritor John Lanchester denomina de sacerdócios, usar ritual e linguagem elaborados visando confundir, iludir e intimidar, deixando-nos com uma sensação de que não temos certeza sobre o que se está falando, mas que, enquanto usarmos o serviço dessas pessoas qualificadas, estaremos sob os cuidados de especialistas. 3. De novo, a descrição do vinho pelo sommelier foi atraente em sua complexidade e poesia. No entanto, foi também desconcertante para aqueles que nada sabem sobre chuvas, colheitas e taninos. Pareceu especial porque soou como algo que apenas especialistas entendem. Felizmente nos beneficiamos de sua expertise obscura e conquistada à base de muito esforço. Nesse caso, é a falta de transparência que acrescenta valor. A obscuridade na produção de vinhos, ou em qualquer outro processo que não seja do conhecimento do leigo, cria uma sensação de complexidade subjacente que pode não se justificar, mas que mesmo assim influencia o modo como valorizamos a própria experiência. Linguagem transformadora. Podemos achar que uma descrição evocando emoções possa mudar o valor de uma experiência apenas progressivamente. Digamos, influenciando o Cheryl a gastar $150 no jantar em vez de $10. Mas, na verdade, descrições ricas, específicas e sensoriais podem mudar substancialmente o valor de uma experiência. Cheryl estava disposta a gastar $150 pelo jantar no restaurante, em contraste com os $10 pela refeição em seu escritório. Além disso, a descrição evocativa pode até influenciar se iremos pagar ou ser pagos por um bem ou serviço.
No brilhante livro de Mark Twain As Aventuras de Tom Sawyer, Tom precisa caiar a cerca de sua tia. Quando os amigos implicam com ele por precisar trabalhar, ele responde: "Vocês chamam isto de trabalho? Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de pintar uma cerca e tia Polly é muito exigente com esta cerca." Tendo ouvido o trabalho de caiar a cerca ser descrito como um prazer, os amigos se oferecem para experimentar as alegrias de caiar e em pouco tempo trocam seus itens pessoais favoritos com Tom pelo privilégio de fazê-lo. Ao final do capítulo, Twain escreve: "Se Tom fosse um grande e sábio filósofo, como autor deste livro, teria compreendido então que trabalho consiste em tudo que se é obrigado a fazer e que prazer consiste naquilo que não se é obrigado a fazer. Há senhores muito ricos, na Inglaterra, capazes de guiar carros de passageiros puxados por 4 cavalos num caminho de 30 ou 50 quilômetros todos os dias no verão, porque para isso precisam pagar uma quantia considerável, mas que se recusariam a fazê-lo se lhes oferecessem um ordenado, pois isso passaria então a ser considerado trabalho." A linguagem pode ser transformadora. Pode converter dor em prazer ou um hobby em trabalho, e pode fazer essas transformações seguirem uma ou outra direção. Jeff alega que reflete sobre a aventura da caiação de Tom sempre que submete algo ao site UFPost, de graça. Segundo a opinião geral, a fundadora Ariana Huffington foi uma das maiores pintoras de cercas de todos os tempos. Ela ofereceu, com sucesso, divulgação, e assim, demonstrou o poder mágico da linguagem. Ritual. Como os rituais se enquadram nisso tudo? O fato de Rick girar a taça, fazer beicinho e erguer um brinde fez o vinho ficar mais prazeroso do que o normal? Na verdade, sim, e num grau maior do que esperaríamos. A linguagem descritiva e o vocabulário de consumo para qualquer dado produto ou serviço tendem a ser notadamente coerentes. Não mudam com frequência e se baseiam neles mesmos. Sempre pensamos nos mesmos termos para cada experiência nova de um produto: o aroma de um vinho, a textura de um queijo, o corte de um bife. Além do benefício valorizador da linguagem já discutido, essa coerência nos termos, como os usamos e repetimos e como moldam o nosso comportamento, cria rituais. Os rituais conectam uma experiência individual a muitas outras experiências passadas e futuras semelhantes. Essa conexão dá à experiência um significado extra, tornando-a parte de uma tradição que retrocede até o passado e se estende até o futuro. A maioria dos rituais vem da religião. Temos rituais religiosos como cobrir a cabeça com solidel no judaísmo, contar as contas no islamismo ou beijar a cruz no cristianismo. Sim, todos esses rituais são ações com processos e descrições específicos. Todos vinculam as pessoas a ações passadas e à sua história. Porém, o mais importante é que são símbolos que transmitem uma sensação extra, uma ordem superior, de significado. E isso torna o que está ligado ao ritual bem mais valioso do que isoladamente, seja uma prece ou uma taça de vinho. Lembre-se, o prazer vem da experiência que estamos tendo com o produto ou serviço externamente e daquela que estamos tendo em nosso cérebro. Como a linguagem, os rituais acentuam a experiência de consumo, o que, aumentando a nossa sensação de conexão com experiências passadas e criando uma sensação de significado, aumenta o nosso prazer. No processo, os rituais aumentam a nossa avaliação da coisa usada naquele ritual. Um combinado japonês ou uma taça de vinho podem parecer mais caros em virtude das ações que tomamos e dos movimentos que fazemos ao consumi-los. Kathleen Voss, Yajin Wang, Francesca Gino e Mike Norton estudaram os rituais. 4 Descobriram que eles podem aumentar a fruição, o prazer, o valor e, é claro, a disposição para a hora do pagamento. Os participantes sortudos desse estudo receberam uma barra de chocolate, sendo instruídos a consumi-la comendo diretamente ou primeiro quebrando-a e removendo a embalagem de uma forma específica, para somente então comê-la. Aqueles que a quebraram e removeram a embalagem de uma forma específica estavam essencialmente realizando um ritual antes do consumo. Não foi um ritual muito significativo, mas tratou-se de um ritual mesmo assim. De forma semelhante, 2 outros grupos receberam cenouras e foram instruídos a comê-las normalmente ou primeiro realizar rituais que incluíam bater com o nó do dedo, respirar profundamente e fechar os olhos e somente então comer as cenouras. O que eles descobriram foi que as pessoas que se envolveram em rituais desfrutaram bem mais a experiência de comer. Aquilo ocorreu com as cenouras e o chocolate. Os rituais aumentaram a experiência e a satisfação, tanto na expectativa da experiência real como no momento. Com certeza um prazer maior tem seu valor, certo? Claro.
Ao testarem a disposição em pagar, descobriram que quem comeu chocolate depois de seguir o ritual estava disposto a pagar mais e achou que comeu mais atraente. Os rituais não são apenas padrões de pancadas estranhos e respiração extravagante. Erguer um brinde, dar as mãos, recitar uma prece antes da refeição ou abrir um biscoito Oreo e lamber o recheio. Estes e tantos outros rituais nos ajudam a ficar mais presentes, para podermos nos concentrar mais na experiência, no item ou no consumo iminente. Os rituais que praticamos durante o consumo tornam a experiência especial. Nós a assumimos mais. Torna-se um investimento maior, mais entrelaçado em nossas vidas e experiências. Também obtemos uma sensação maior de controle por meio dos rituais. Uma atividade torna-se familiar, mais conhecida. Torna-se nossa quando a ritualizamos. Estamos no comando. E isto também acrescenta valor. Os rituais fazem a comida parecer mais saborosa, os eventos parecerem mais especiais e a vida parecer mais viva. Tornam as experiências mais valiosas. Como vocabulário de consumo, os rituais nos fazem parar e focar o que estamos fazendo. Aumentam o nosso prazer do consumo porque nos permitem maior envolvimento. Mas os rituais vão um passo além do vocabulário de consumo, por envolverem certa atividade da nossa parte e envolverem também o significado. No processo, podem acentuar quase qualquer experiência. Podemos simplesmente beber uma taça de vinho, mas com o ritual sentimos, no momento de beber, mais prazer do que sem ele. Dentre duas garrafas idênticas de Pinot Noir, lado a lado, uma servida numa caneca de estilo japonês em que as carnes são preparadas num pequeno braseiro na mesa do freguês. Dinner theater. Forma de entretenimento que combina uma refeição com uma peça musical. Café. Bem aberto. Aqueles que duvidam do poder do ritual e da linguagem no que diz respeito ao aumento de consumo sugerimos que tentem servir purê de ervilhas a um bebê. Depois tentem fazer o mesmo, mas, dessa vez, contando ao bebê que a colher é um avião que vai aterrissar, agitem o braço no ar. Imitem o zumbido da hélice. Olha o aviãozinho. Pareceremos ridículos, mas sabemos que qualquer criança prefere comer um aviãozinho do que uma colherada de pasta verde. Se você acha que os adultos não são mais influenciados por uma exibição sobre o que ou quanto estão dispostos a comer, vá a um restaurante estilo Ibashi *** ou a um teatro-restaurante *** que esteja exibindo uma peça de mistério, ou pare e preste atenção no que vem sendo empurrado a você goela abaixo quando está se empanturrando vendo TV. Norton afirma que os pais vêm fingindo que uma colher de ervilhas é, digamos, um avião atessando para torná-la mais atraente há séculos. Nós, seres humanos, queremos acreditar que a comida que vamos comer será deliciosa, que nossos investimentos renderão bem, que conseguiremos encontrar uma ótima oferta, que podemos virar milionários de uma hora para outra e que estamos prestes a comer um avião. Se é isso que a linguagem e os rituais nos informam, suspenderemos a descrença, ao menos até certo ponto. Vamos viver e aproveitar o que queremos viver e aproveitar. Os rituais e a linguagem de consumo nos influenciam a valorizar as coisas mais do que elas valem de verdade. Sua magia está em como transformam as nossas experiências, da compra de produtos do dia a dia à tomada de decisões importantes sobre assuntos como casamento, emprego e a nossa interação com o mundo à nossa volta.